Olá, pessoal. Eu estou aqui com minha companheira Vanessa Graziotin. Está aqui o Eduardo Moreira, que é o nosso convidado para essa entrevista, para esse bate-papo. Nós estamos construindo um canal, você sabe que é o canal à esquerda. A gente aproveita para pedir para você se inscrever, Isso aí. ativar o sininho para receber notificação. E, Eduardo, a gente está fazendo uma bela parceria com o Leonardo Atucho, o 247. O 247 virou uma coisa muito importante. E o 247 está abrindo muito espaço para a gente e para outros canais que estão surgindo. Então eu quero agradecer aqui a tua presença. Vou passar para a Vanessa Graziotin. Dizer que nós estaremos em parceria com o 247 de segunda a sexta, às 12 horas. A gente vai entrar fazendo uma análise da questão política, do desenvolvimento, como é que as coisas estão se desenvolvendo. E hoje, como o Lindbergh falou, nós escolhemos você para ser esse a primeira pessoa a estar aqui conosco, para debater algo que está na ordem do dia, que é a reforma da Previdência. Mas antes da gente começar a falar da reforma da Previdência, eu quero dizer que eu fiquei bastante impressionada com você, viu? A gente, no parlamento, durante muito tempo, a gente discute reforma da Previdência, as pessoas trabalham com serviço público hoje ainda, e assim que a mídia divulga, como se servidor público ainda aposentasse com salário integral. Não, em 2012 nós aprovamos a mudança, o servidor público também federal também aposenta no teto do regime geral da Previdência. Quando consegue aposentar no teto. Quando consegue, exatamente. Né? Mas aquela história da integralidade já ficou para trás. Não é? E a gente debate com muita gente que entende muito. Agora, a área de economia é uma área muito difícil. Isso que o Lindbergh disse, o que lhe diferencia dos outros é a forma nítida, clara, simples, como você expõe tudo, o mais importante. Da onde vem essa capacidade? Porque eu sei que você atuava também no mercado financeiro, né? Isso. Mas então fale de você um pouquinho. Primeiro, obrigado aqui, estar conhecendo vocês dois aí, um super prazer. Já acompanhei muito as batalhas que vocês encamparam, as bandeiras que vocês carregaram durante um bom tempo lá no Senado, e muito obrigado por isso, em nome aí do povo brasileiro. E eu acho que vem muito do Eduardo Engenheiro, sabia? Porque eu acho que o engenheiro tem muito esse negócio de querer entender como é que as coisas funcionam, como é que fica de pé, o fluxo, de onde vem, para onde vai. E quando você consegue realmente compreender como é que aquele negócio fica de pé, como é que a água flui daqui para lá, nossa, a vida passa a parecer uma coisa absolutamente perfeita, milagrosa, com uma sincronicidade incrível, assim, né? E por outro lado, quando você decora uma fórmula, quando você simplesmente sabe repetir uma frase que você leu num livro, aquele negócio é tão vazio, é tão raso, é tão superficial, que fica chato, né? E eu sempre vi a economia como um fluxo também. Imagina o seguinte, se estourasse uma bomba atômica no mundo hoje em dia, sobrassem 1000 pessoas vivas na Terra e com uma amnésia. As pessoas iam ter que sobreviver, iam ter que dar um jeito de guardar alguma coisa, iam ter que ver o que tem para consumir, o que eles iam ter que construir, qual riqueza que eles tinham que tirar da Terra. E isso é economia. Economia vem de ecosnomia, que quer dizer a gestão do lar. Por isso que eu digo o seguinte, se você for olhar qualquer população mais pobre ou trabalhadora, esses caras entendem muito mais de economia do que esses grandes ditos economistas que a gente tem no Brasil. Esses caras entendem muito de livros que eles leram, mas não entendem nada de economia. Porque esses caras nunca tiveram que fazer gestão do lar. Nunca. Sempre tiveram alguém em casa que comprava o pão para eles e aquele pão aparecia como num passe de mágica, né? Ele acha que aperta um botão, aparece um frango. Aperta um botão, aparece um alface. Tem a criança de colégio chique, assim, que pergunta às vezes como é que faz alface, né? E é verdade, não tem ideia de onde que vem aquilo. Então essas pessoas, eu acho que não entendem, assim, entendem muito pouco de economia. E aí tem um artigo recente do André Lara Rezende, que ele fala uma coisa, assim, com humildade, eu achei maravilhoso aquele artigo, que ele fala assim, a teoria econômica, como a gente conhece, ruiu. Ela não se provou capaz de prever o que aconteceu. Por quê? Porque isso que está nos livros é uma tentativa de representar o que é. Só que o que é soberano, Lindbergh. O que acontece. E aí a gente muda a teoria para se adaptar ao que é. Então, a minha busca é por estar não... Já fiquei, eu sou um estudioso voraz, assim, obsessivo, então eu leio muito nos livros, mas eu quero cada vez ficar mais próximo do que é e não dos livros. E aí quando você fica mais próximo do que é, você cria um grau de empatia.
E aí você consegue falar para as pessoas numa linguagem que ela fala, isso, é assim mesmo, é assim que acontece, como é que você sabe? E aí ela abraça aquele conhecimento, ela está aberta para aquele conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que vem sempre, sempre, sempre de dentro para fora. Você não consegue empurrar conhecimento para ninguém. A pessoa tem que estar aberta, e para estar aberta tem que ter simpatia. Eduardo, você sabe que eu tô com a camisa aqui do Lula, porque agora, dia 7, fez 1 ano da prisão do Lula. Isso pra gente causar uma grande indignação. E eu gosto sempre de começar o debate sobre economia falando de Lula, do que o Lula fez. Porque com a sabedoria do Lula, com a vontade de cuidar dos mais pobres, o que ele construiu? Nós criamos um grande mercado de consumo de massas nesse país. Sabe como? Colocando dinheiro na mão dos mais pobres. Você sabe que tem um estudo do IPEA que tenta entender qual o principal fator para a constituição desse grande mercado de consumo de massa? Porque tem várias questões, credo. Sabe o que é que aponta esse estudo? O que mais contribuiu para a criação desse grande mercado de consumo de massa foi o impacto do salário mínimo na Previdência. Aquele dinheiro que chegava no aposentado, no pequeno município do Brasil, e aquele dinheiro que circulava na economia. Porque o dinheiro que vinha para um aposentado ganhando um salário mínimo, aquele vai todo para a economia. Eu queria que você começasse abordando isso. Porque eu, sinceramente, quando a gente vê o que está acontecendo no país, no governo do Temer e no governo do Bolsonaro, eu não vejo por onde o país crescer por esse caminho. É uma política oposta do Lula. A gente está tirando dinheiro da circulação, está tirando dinheiro das mãos dos pobres. Eu queria que você falasse sobre isso. Você sabe que a explicação dos economistas seria o seguinte, você pega e faz uma regressão para ver quanto que você tem de elasticidade do dinheiro que você põe na mão de cada setor da sociedade em relação ao PIB, ou seja, qual é o multiplicador. Então, por exemplo, se você põe R$1 na mão do Bolsa Família, de alguém que recebe Bolsa Família, isso volta como 1,44 multiplicado por 1,44 para o PIB, ou seja, isso tem um impacto na economia enorme. Se você bota no BPC, volta como 1,38. Nas pessoas que são beneficiárias do RGPS, do Regime Geral da Previdência, volta como 1,22. Quando você põe nos juros, volta como 0,71, ou seja, freia o PIB. Agora, como é que a gente explicaria isso de uma maneira que todo mundo entende? É o seguinte, o dinheiro que a gente está colocando, a gente está regando essa nossa economia, essa nossa planta. Quando você rega na folha, no cara que está lá em cima, cai um pouquinho só na raiz e a planta aproveita muito pouco. Quando você rega na raiz, vai tudo aquilo para a planta. Então você tem que pensar o seguinte, quando você pega e dá dinheiro para a base da população, ela não tem nem capacidade de poupar. O dinheiro dela não vira nunca estoque, ele não fica nunca parado, ele vira todo fluxo, ele volta 100% para o governo. Para a economia, e quase 50% para o governo, porque os impostos sobre bens e serviços... No Brasil é mais de 50%. No Brasil é isso, que é um dos países do mundo que mais tem impostos, só perde para a Hungria, pelo menos dos países estudados pela OCDE. Então, o que acontece? Você tem uma atividade econômica pungente quando você alimenta a base da pirâmide. Agora, quando você pega e dá o dinheiro para o cara que está lá em cima, o cara é o seguinte, ele não tem onde gastar mais. Vai aplicar. Ele tem um monte, é isso aí, e vai aplicar. Aí esse dinheiro vai aplicar. Quando ele aplica, não se paga imposto nenhum quando você aplica. Quando você recebe em vários investimentos, você também não paga imposto, que eles são isentos de imposto. E aí ele fica lá no banco. Aí você pensa, não, Eduardo, mas aí continua com o fluxo. Está no banco, aí ele volta para a economia. Volta como, espertão? A 300% de juros ao ano, a 400% de juros. Desde quando esse é um dinheiro que a pessoa pega para investir em gerar riqueza? A pessoa só pega esse dinheiro para sobreviver. Então esse dinheiro, ele não volta como criação de nova riqueza. Ele não volta. Ele volta como uma escravidão desse cara para os caras que são donos dos meios de produção. Que ele pega esse dinheiro a 300%, 400% de juros e passa a viver o resto da vida dele trabalhando para pagar os juros. Então se olha um cara que pegou uma dívida de R$1.000, você vai conversar com ele daqui a 5 anos, nesses 5 anos ele pagou 5.000 e deve 20. Entendeu? Então, Eduardo, eu acho que diante dessa tua fala, para manter o gancho, porque o governo priorizou a reforma da Previdência. Então, pelo que você diz, a reforma da Previdência não seria a prioridade.
qual seria a prioridade para nós melhorarmos a economia do Brasil e colocarmos um maior número de pessoas no consumo, incluirmos e melhorar a qualidade de vida das pessoas? Assim, a minha opinião é que a reforma tributária ela é muito mais urgente do que a reforma previdenciária. Por quê? Porque na reforma tributária você consegue realocar a riqueza que existe no país. Porque não adianta a gente ter um contingente de 210 milhões de pessoas, onde 100 milhões de pessoas, elas não conseguem, querendo muito, porque elas querem isso, elas não conseguem contribuir para a geração de riqueza do país. E elas viram reféns de uma das pessoas que não sabe gerar riqueza, mas é dono do meio de produção. Por quê? Porque o pai era, porque o avô era, porque o bisavô era, e lá atrás era o dono da casa grande. Então esse cara que até hoje é o dono do negócio e fica falando assim, eu sei que você que é um cara assim, mais tradicional, conservador, fala assim, Casa Grande, esse papinho de esquerda, não sei o quê. É verdade, mas é verdade. Se olha, eu estudo OCDE, que é uma coisa mais de direita do que o CDE, tanto é de direita que esse governo está desesperadamente querendo entrar para o OCDE, beijando o sapato lá do Trump, pedindo bênção para poder entrar na OCDE. A OCDE diz o seguinte, que 70% do que você é no Brasil é explicado pelo que seu pai e sua mãe eram. É o que ele chama de stickness ceiling, stickness floor, quer dizer, o teto pegajoso e chão pegajoso. Se você nasce perto do chão, tu vai continuar no chão. Se você nasce perto do teto, você vai continuar no teto. 70% é um dos países do mundo inteiro que mais tem esse teto e piso pegajoso. Então o que acontece? Esse cara que não sabe gerar riqueza, que ele só é dono do meio de produção, porque teve sorte, no Brasil não tem empresário de sucesso, eu falo isso, eu não me considero uma pessoa de sucesso, eu me considero uma pessoa de sorte. E uma das frustrações que eu vou ter na vida se eu morrer num país como esse que eu vivo, é nunca saber se eu merecia aquilo que eu tenho ou não. E é frustrante se você tem essa consciência. Você não saber se você é dono de 1% daquele mérito que você tem. Eu sou uma pessoa de sorte, e se morrer num país assim, vou morrer sem saber se eu fui um cara que tive mérito para ter o que eu tenho ou não. Mas eu sei o seguinte, que esses caras que não sabem gerar riqueza, eles olham e falam o seguinte, caramba, tem aquele contingente de pessoas que sabem gerar. Vamos tornar eles cada vez mais reféns da nossa capacidade de oferecer os meios de produção para eles trabalharem para a gente, porque aí a gente não caiu num problema. Porque no dia que você oferece para essas pessoas, e foi o que eu acho que aconteceu ali de 2003 a 2015, você dá para essas pessoas uma condição de falar o seguinte, vem cá, tá aqui, ó, mostra lá se você sabe gerar riqueza. Te deu o mínimo de condição para você romper esse elo com o cara. Aí o cara começa a gerar. Claro. Vai no MST. Por que o MST incomoda tanto? Eu fui conhecer, eu tinha um preconceito enorme, porque a única coisa que eu conhecia do MST era o que eu via na televisão. Eu tinha um preconceito enorme. Eu fui conhecer o MST. Você tem mais de 1 milhão de pessoas no MST hoje em dia, a maior parte delas assentada. Você sabe o que acontece com quem mora no MST se tiver hiperinflação no Brasil? Nada. Eles produzem. Não acontece nada. Eles geram a riqueza que eles consomem. Então, é exatamente esse grau de independência que não interessa para as pessoas que não sabem gerar riqueza. Porque sem esses escravos geradores de riqueza, ou semi-escravos geradores de riqueza, esse cara não é nada. E se esconde atrás de frases que ele repete, que ele ouviu ou que ele leu no livro, por ter uma suposta erudição, uma suposta intelectualidade que não vale nada, porque ela não é prática, ele não sabe fazer nada. Ele só sabe repetir. E aí eu acho que tinha que ter um exercício dessas pessoas de, em vez de ficar zangado quando eu falo isso, ficar brabo comigo, falar o seguinte, caramba, deixa eu me jogar nessa jornada de aprendizado, mais do que aprender sobre os pobres, que já é um convite, porque essas pessoas não entendem nada sobre os pobres, que tal aprender com os pobres? Porque eles têm muito a ensinar. Eles sabem eles ficam vivos no final do mês. Assim, se o cara estuda nas melhores faculdades, etc., ele erra uma questão de economia, ele tira 7 na prova. O pobre, quando erra, ele morre. Você teve no acampamento do MST, né? Tive em 9. 9, Aonde? Tive lá no Paraná.
Que bacana. Em 9 acampamentos? Tive em 8 acampamentos e uma escola. Uhum. Tem uma escola muito boa. Acampamentos, assentamentos e escola. Enquanto os proprietários de grandes extensões de terra produzem, e eu não estou aqui dizendo que está errado, mas enquanto os grandes proprietários produzem a soja para exportar a soja em forma de commodity, sem beneficiar, sem tornar a soja um produto mais valoroso e rentável para o Brasil, quem produz o alimento do dia a dia são os pequenos agricultores, os pequenos produtores rurais. Eles é que produzem, não é? É isso. E o MST tem uma produção, vamos fazer, nós já ouvimos, já fizemos um programa com o Stedley, muito bom, mas a gente tem que voltar para falar Agora, disso. Tem um ponto que ninguém fala do MST. E que aí você que é super capitalista e não sei o que, etc., você tinha que ser um defensor do MST. E eu vou te explicar o princípio econômico. Você adora falar do Shark Tank, não adora? Você sabe o que é a história do Shark Tank? Não. O Shark Tank é o seguinte, lá no Japão, o atum é muito valioso. Então eles mandavam aqueles barcos para pegar atum e cada vez os atuns iam ficando mais longe da costa, porque você vai acabando eliminando, extinguindo todos os atuns que tem perto da costa. Aí beleza, só que quando você chega e pegava o atum lá longe e voltava, ele já voltava com a carne meio branca, estava morto há muito tempo, não sei o quê, e a carne perdia valor. Aí um cara deu uma ideia, falou assim, por que você não põe um aquário, um tanque de água aqui, e quando você pescar, você põe o atum, ele vai chegar vivo, vai ter um valor mais alto. Aí eles botaram um tanque, e o atum chegou vivo assim, e a carne melhor, mas a carne estava meio molengona, porque ele estava vivo, mas num tanque. Aí o cara falou assim, põe um tubarão no tanque. Porque aí é o seguinte, vão morrer uns 2 atuns. Eu sei que o negócio é de uma crueldade enorme, mas a gente vai chegar lá no final da história. Os ambientalistas não me matam, eu estou só contando uma história. Então o que acontece? Até porque eu sou o maior defensor do ambiente, etc. Quem me conhece sabe disso. Agrofloresta no meu sítio, enfim. Mas o atum passou a chegar assim inteiraço, com a carne vermelha, não sei o quê, e o preço do atum subiu pra caramba. E é isso que as pessoas falam hoje em dia, que você precisa de ser colocado num Shark Tank, pra estar ativo, não sei o quê. Você sabe o que o MST é pro campo brasileiro? Mas peraí, o tubarão não comia o atum? O tubarão comia uns 2 atuns, mas Só os que chegaram... Porque ele não precisa comer mais do que isso para sobreviver. Ninguém consegue estar comendo fazer o tempo teste inteiro. Vamos colocar no aquário, num tanque, atum com... Mas você sabe que isso que você está falando tubarão. é outra coisa interessante. A gente está brincando aqui, mas é outra coisa interessante. Nenhum animal come mais do que ele precisa. Nenhum animal tem mais do que ele precisa para sobreviver. Nenhum animal morre porque comeu muito. Isso é uma coisa do ser humano, de querer muito mais do que precisa para sobreviver. Isso é uma coisa do ser humano. O animal não tem isso. E ele até preserva. Vários estudos mostram que o animal ajuda a preservar a espécie que ele caça. Ele é o maior preservador da espécie que ele caça, porque ele sabe que se aquela espécie for extinta, sabe intuitivamente, como uma inteligência da natureza, ele também é extinto. Nós que não sabemos que se a gente extinguir as condições que a gente tem para viver na natureza, a gente é extinto também. Enfim, voltando ao caso do MST. Eu conversei com prefeitos lá, e sabe o que eles me falaram? Que o MST, gente, ele só entra em terra que tem todas as condições para a reforma agrária. Senão ele não entra, senão ele não é assentado. Então ele entra em terra que tem dívidas enormes, terras que são latifúndios improdutivos, que degradam o meio ambiente, e ele é como um acelerador da reforma agrária. Só que o que acontece? Quando ele entra na terra improdutiva, o cara que tem a fazenda do lado, que está improdutiva há um tempão, que não contribui nada para o país, o que ele começa a fazer para a terra dele não ser ocupada? Ele começa a produzir. Claro. E sabe o que o prefeito falou? Que uma das usinas que tinha na cidade que eu fui, o cara produzia 15 toneladas por hectare antes dos assentamentos e acampamentos do MST. E muitas vezes produz arrendando para o próprio... Isso. Você sabe quanto que ele produz hoje, Vanessa? 150. 10 vezes mais, Lindenberg. E a cidade, que era uma cidade fantasma, porque era um latifúndio inteiro que era a cidade, 2 donos que não iam nunca lá, então não tinha nada. Hoje em dia, a cidade, você chega na praça, ela é toda cuidada, é bonita, tem supermercado, aí tem salão de cabeleireiro, aí você tem bar, você tem restaurante, você tem tudo. Por quê? Você passa a ter um público consumidor, que foi o que você falou, de 500 famílias que produzem riqueza, que vendem a riqueza, que consomem. Então, assim,
olhando até no modelo capitalista, faz muito mais sentido. Mas entendeu? viu, Eduardo, o Lindbergh, toda vez que a gente conversa com alguém, ele levanta de forma extremamente oportuna, eu acho que é isso, porque as pessoas têm que compreender o que é que está acontecendo no Brasil, esse empobrecimento que vem ocorrendo no país com a queda de Dilma e tudo mais. Por quê? Porque não deixaram de priorizar as políticas públicas de inclusão social para fazer políticas que valorizam e que dê ganhos cada vez maior para os rentistas, para o capital financeiro internacional. O Banco Mundial, que também não é algo que a gente goste, porque as ideias deles não são muito boas, mas o próprio Banco Mundial, Lindbergh, num estudo agora lançado recentemente, mostrou que em 3 anos, de 2015 a 2017, aumentou em mais de 7 milhões de pessoas o número de miseráveis, número de pobres. Em 3 anos, imagina, ainda tem 18 e ainda tem 19. E essa reforma da Previdência, ela vai melhorar a vida das pessoas? Você acha, se passar tal qual quer o Bolsonaro e os seus apoiadores? Eduardo, só para você entrar na mesma linha da Vanessa aqui, e eu estava conversando com você antes de começar esse bate-papo. As pessoas esquecem, principalmente os mais jovens, que tem muita gente que morria de fome no Brasil. Eu sou paraibano, sou nordestino. Eu lembro quando tinha aquelas secas no passado, tinha uns saques, era pessoa com fome. Isso acabou no Nordeste. Mas acabou por causa das políticas sociais do presidente Lula e também por causa da aposentadoria rural. Então eu queria que você entrasse nisso, porque pra gente, a gente tem conversado com muita gente, né, Vanessa? Se essa reforma da Previdência for aprovada desse jeito, a gente vai aumentar muito a fome no Brasil. Queria que você abordasse esse aspecto. Eu acho que assim, usando os dados que o próprio governo coloca na PEC, né? E é importante falar, de onde é que você tirou esses dados? Esses, por acaso, que eu vou falar, eu tirei da PEC, né? De onde está vindo essa economia? Me dá até arrepio quando eu falo a palavra economia. Como é que você usa economia em cima do que as pessoas têm para sobreviver? Não é que você está falando, estou comprando aqui essas mesas para as escolas mais barato, estou fazendo... Não, você está falando o seguinte, o dinheiro que cai para uma população que a única coisa que tem para sobreviver, exatamente porque, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, quando você chega na velhice e você deixa de ser uma força de trabalho viável e não tem acesso aos meios de produção, você tem que ter alguma coisa para te sustentar como uma troca daquilo que você construiu para a sociedade existir do jeito que ela existe hoje. Essa é a lógica que existe por trás do sistema de aposentadoria e de seguridade social. O que acontece? Você está tirando dessas pessoas e chamando de economia. Então isso já é um absurdo. Mas segundo os dados do governo, se você for olhar no último item da PEC, 84% do 1 trilhão, o número é esse, 84% vem do RGPS, onde ninguém ganha mais do que o teto de 5.800, só que 85% das pessoas ganham até 3 salários mínimos. 85% ganham até 3 salários. No caso do rural... Esses são os privilegiados? Esses são os privilegiados. Calma que piora. No caso do rural, 98% ganha até um salário mínimo. Até um salário mínimo, tá? Porque é mínimo, mas aí tem gente que ganhou antes, não sei o quê, tem gente que ganha menos de um salário mínimo. E aí, 84% vem disso, do abono salarial e do benefício de prestação continuada, que é invalidez, que o cara ali, enfim, o cara não pode mais trabalhar. E aí, o que acontece? O governo pega e fala que está eliminando os privilégios, que está igualando ricos e pobres. A gente fica imaginando rico. Se eu falo rico, Lindbergh, o que vem na tua cabeça? Rico. Fala um número, o cara ganha quanto? Grande empresário aqui da Avenida Paulista, Isso, São ganha Paulo. quanto por mês? Assim, No mínimo 30 mil, 40 mil. 30, 40 mil. Olhem na Acho que mais, já, né? Porque Os ricos ganham muito mais. Entra no nosso conceito. Mas tudo de bem. rico é muito baixo. Mas tudo bem, né? 30, 40, você talvez fala 100, 200. É verdade. Olhem todos vocês na reforma da Previdência que foi escrita pelo governo, não foi escrita por mim, não foi escrita por ninguém de esquerda, não foi escrita por nenhum comunista, ninguém de Cuba. Você olha o seguinte, olha na reforma da Previdência, na PEC enviada ao Congresso, você vai ver nos itens 50 e 51, que estão na página 53 e 54. O governo define o seguinte, ricos, aí ele explica, são aqueles trabalhadores, principalmente urbanos, não sei o quê, que ganham em média R$ 2.200, cara.
Mas esse... Pobres, os que ganham R$ 1.200. Tá na PEC. Rico, o cara começa com ricozinho itálico, para mostrar que essa é a definição de ricos. Cara, eu não acredito. Eu juro, olha lá, ninguém sabe. Eu vou atrás disso, mas vai ver. No item 50, eu tô dando a página, eu tô dando o item para você ver. Então é o seguinte, pô, o rico que ele tá dizendo que tá querendo fazer economia em cima do rico, da injustiça, ele ganha R$ 2.200. Não é o que ganha 100 mil, não é o que ganha 150. E olha que maravilha, um pedaço do país onde o rico ganha menos do que o dobro do pobre. É essa justiça social que o regime geral faz. Isso é um escárnio, isso parece uma piada. Mas o cara que escreveu isso, a sorte é que é o seguinte, deve ter um monte de estagiário que fez esse negócio no ar-condicionado, que o ministro chegou, isso eu estou falando assim... porque é como eu fico vendo na minha cabeça a única maneira de explicar isso. O ministro chegou e falou assim, tira $1 trilhão aí. Aí o cara chegou no escritório e foi olhando as linhas e falou assim, tira 15% daqui, esse aqui tem mais, dá para tirar 10. Aqui tira 50. Mas calma aí, você sabe que aqui matou 10 mil, matou 50, você está sabendo desse negócio? Não, e aí, como é que a gente faz? Define aí rico e pobre. Não deve ter passado por ninguém, porque ninguém deveria poder deixar passar uma coisa onde você define que rico é quem ganha 2.200 e pobre é quem ganha 1.200. Deveria ser proibido um negócio desse. Era escandaloso. Porque assim, eu acho que é uma afronta. Esse é o debate. Eles falam da questão fiscal do país, problema fiscal. Eu sempre bato nisso. O problema é o seguinte, não há medidas para andar de cima. Nós temos um sistema tributário extremamente injusto. Você veja, um grande empresário que recebe R$200 mil por mês a título de distribuição de lucros e dividendos paga nada. Então nós temos um sistema tributário que cai em cima dos trabalhadores, você mesmo tem falado muito sobre isso, mais de 50% são impostos que caem em cima de bens e serviços, que igualam todos, no caso, e nós temos uma arrecadação muito em cima da classe média. Então eu queria concentrasse nessa questão do debate da situação fiscal do país, Eduardo. E é um debate maravilhoso por causa de um ponto que você falou agora, que é a questão da classe média. Qual que é o grande problema do país? Por que aconteceu essa tragédia do Bolsonaro e essa turma assumir o poder? Isso pode se reverter numa das melhores coisas que aconteceu no Brasil, apesar da dor que a gente está sentindo. Por quê? Porque vários grupos ultraconservadores, fundamentalistas, que a gente nem sabia que existia, eles saíram das sombras e estão vindo à luz. A gente está conhecendo o país onde a gente mora, está conhecendo a nossa elite, está conhecendo os grupos que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje em dia. Mas a classe média, ela rompeu com a classe pobre. Só que os dois estão do mesmo lado da equação. Os dois estão do mesmo lado da equação, porque a elite que a gente fala são aqueles caras que são 0,001%. Esses caras que dominam a classe média. E a classe média serve como soldado desse grupo, sendo explorado também por esse grupo. Eduardo, eu falo que eles têm carrascos de estimação. Ninguém melhor do que Gessé de Souza para explicar Para explicar isso. Eu digo o seguinte, que eles conseguiram o seguinte feito, colocar trabalhador contra trabalhador. Isso também. O trabalhador contra o funcionário público. Eles conseguiram isso e essas pessoas compraram a ideia de que são os privilégios que vão acabar. Tá, você sabe quanto que é a alíquota que você está aumentando do funcionário público? Que agora quem ganha mais no funcionário público vai ter que pagar mais. Sabe quanto que é isso da economia? 2,40%. 2,40%. E do RGPS é 84%. Do 1 trilhão, com BPC, 1 trilhão isso daria em torno de 800 e poucos bilhões. É o ajuste nos ricos, dos de R$2.200. O ajuste todo se concentra nos mais pobres, no caso. E aí vem uma coisa que é cruel, que as pessoas têm que ter na cabeça. Quando você coloca a idade... Vai comigo até o final desse raciocínio, que ele é o mais importante de todos que você tem que ter em relação à reforma da Previdência. Quando você coloca a idade mínima em 65 anos e aumenta de 15 para 20 anos o tempo de contribuição, o que acontece? Para você poder ganhar 60%. Mas a gente está falando do pessoal mais pobre, então, que tem assegurado, por enquanto, o salário mínimo. O que acontece? Esses 5 anos a mais, Vanessa, eles não são 5 anos. Porque tem um estudo do IPEA, se não me engano, eu não lembro de quem é o estudo, mas eu li esse estudo no relatório da Anfip, está lá no relatório da Anfip, que 42% dos segurados no Brasil conseguem comprovar, em média, 4,9 contribuições por ano.
O que acontece? Para o cara conseguir completar 60 meses a mais, ele vai ter que trabalhar 12 anos a mais. Só que quanto mais pobre, maior a informalidade. Mais anos ele vai ter que trabalhar. Aí vem o negócio que acaba com essa equação, que é o seguinte: além do cara ter que comprovar mais anos porque tem mais informalidade na pobreza, ele tem uma expectativa de vida menor. Então, essa reforma da Previdência faz a morte vencer a corrida da aposentadoria para a população pobre do Brasil. E aí você faz com que os únicos que tenham direito à aposentadoria sejam os que são mais ricos. Então você desfaz completamente a possibilidade de ter justiça social com a aposentadoria. Olha, a gente ficou no Congresso um bocado de tempo, Lindbergh e eu, nós lutamos contra muitas propostas que entraram. A última, que foi do Temer, que foi a reforma trabalhista, é algo assim, é transformar, nós estamos desregulamentando as relações de trabalho. Isso, num sistema capitalista, significa o quê? Significa você voltar lá para trás, a superexploração. Antes a gente falava 12 horas de jornada de trabalho e se assustava. Você veja, as mulheres mesmo, por que nós comemoramos o dia 8 de março como o Dia da Mulher? Porque lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, 29 mulheres morreram, né, porque lutavam por melhores condições de trabalho e pela diminuição da jornada. Mas a gente está voltando a essa jornada. Voltando a essa jornada... E elas estão encaixadas, né, essas reformas. Sem nenhuma proteção. O que é a carteira verde e amarela? Então, se a gente se juntar... Eduardo, a reforma trabalhista, que é a tal carteira verde e amarela, o trabalho informal, com essas mudanças, essas reformas na Previdência, o que é que sobra para o povo? E Vanessa toca num ponto importante que você vê, jornada intermitente. Na jornada intermitente, o trabalhador é contratado por horas. Ele fica à disposição do patrão, que diz, olha, daqui a 2 dias eu quero que você trabalhe 3 horas, depois 5 horas. Ele pode receber menos que um salário mínimo. Isso não podia. E é uma estupidez em relação em relação à Previdência, o impacto é gigantesco. Totalmente. Como é que esse cara vai comprovar? Em relação a tudo é uma estupidez. Em relação à Previdência, o cara para de contribuir. Em relação a ganho de produtividade, quem é que consegue ganhar experiência dessa maneira? Quem é que consegue entender bem os processos? Descobrir as falhas dos processos para melhorar os processos? Se você trabalha 2 horas aqui, 1 hora ali, 4 horas ali. Então o Brasil, que já é um país que tem uma produtividade muito baixa, ele passa a ter uma produtividade mais baixa ainda. E aí a gente ouve uma frase assim, que eu lembro que porque a reforma trabalhista vai trazer ganho de produtividade para o Brasil. Aí eu gostaria que as pessoas perguntassem, e eu sou chato assim, quem estudou comigo na faculdade, você pode perguntar para qualquer pessoa que estudou comigo na faculdade ou no colégio, qual era o cara mais chato na aula? Talvez você, que é um cara mais de direita, me ache o cara mais chato ainda hoje. Mas vamos criar ponte, não vamos romper ponte, vamos um ouvir o que o outro tem para dizer. Agora ouve só, cara, quando você ouvir uma coisa dessa, pergunta, como? Vai ganhar produtividade. Aí faz essa pergunta, que é uma pergunta tão simples de falar. Como? Eu vou conseguir economizar 1 trilhão. Aí fala assim, onde? Me mostra. As pessoas não perguntam. A gente está vivendo numa sociedade que tem acesso a tanta informação que, como defesa, se tornou uma sociedade incrivelmente superficial. Ela olha e fala assim, eu não tenho condição de ir mais fundo nesse ponto. E aí aceita o que ela recebe ali na manchete. Só que como os algoritmos das redes sociais, etc., fazem você ler cada vez mais daquilo que você já leu e se interessou, o cara vai vendo cada vez mais uma manchete que confirma aquilo que ele já viu. Chama-se o viés da confirmação. É uma coisa estudada em economia comportamental. Então as pessoas, elas estão cada vez com certezas maiores sobre opiniões cada vez mais superficiais. Então o convite que eu faço a vocês, de direita, de esquerda, de centro, de Marte, da Terra, de onde quiser, é o seguinte, vai um passo além. Pergunta como que o cara vai conseguir o negócio, pergunta qual que é a lógica por trás daquilo, que nem um exemplo, a Previdência, o cachorro fala assim, o déficit previsto para esse próximo ano, se a gente não fizer, é tanto. Eu queria saber o seguinte, qual a taxa de crescimento que ele usou no modelo? Qual a taxa de informalidade que ele usou no modelo? Qual que foi a arrecadação que ele utilizou no modelo? Ou ele só pegou o seguinte, ano passado foi 190, nesse 290, o próximo vai ser 390. Será que é assim que os caras fazem conta? Então é o seguinte, a gente podia pegar em 2014, olhar qual era o resultado ali da Previdência, falar o seguinte, olha, até o ano 3050 não precisamos fazer reforma, porque temos superávit. O problema do déficit do Brasil, nós sabemos, não é a Previdência Social, é o que se gasta pagando serviços e juros da dívida, que consome quase 50% do orçamento.
quase a metade do que o governo arrecada com pagamento de impostos vai pagar juros, ninguém fala nada, e a prioridade Agora, vocês é que a Eu vi um previdência. vídeo do Eduardo Moreira com Maria Luísa Fatorelli, que faz esse debate sobre a dívida pública. Eduardo, a gente está acabando nosso tempo. Tá, deixa eu só fazer uma última pergunta em relação a isso que você falou. Vocês que são especialistas aí, senadores e tudo, O que... especialista aqui é você. Não, mas me conta uma coisa. Tem algum lugar na Constituição que diz que os juros ele é prioritário ou mais importante do que, por exemplo, a saúde, a educação? Ou seja, tem algum lugar escrito isso? Absolutamente, não tem nada, mas pelo contrário. Não tem em nenhum lugar? Não, mas a maioria dos parlamentares, eles compram a ideia e estão lá para que esse é defender. imexível? Não é o povo, Usando é a o palavra santo. do Magre, né? Você lembra do imexível do Magre, É né? o santo que é esse mercado. imexível? Não, a maioria dos que estão lá, e agora piorou ainda mais, eles estão lá para defender o mercado, não é para defender o salário, não é para defender o direito, não é para defender a mulher. Olha, quando a Dilma baixou taxa de juros ali, Ali começou em tudo. 2012, começou A raiva. em 2012 centralmente, e lutou para baixar os spreads bancários, a gente viu o tamanho da briga que ela arrumou. Porque não são só os bancos. Boa parte do empresariado nacional, das famílias mais ricas, vivem do rentismo, É, isso aí. investindo em títulos da dívida pública. Eduardo, eu adorei o papo Beleza. contigo. Eu queria que você viesse muito aqui. A gente está com esse canal, eu e Vanessa Graziotin, o canal à esquerda. A gente pede que você se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber notificação. E a gente vai estar muito no 247. O Atur está sendo muito bacana com a gente também. Nós estamos começando, mas é impressionante como as pessoas estão sedentas de informação, de debates. Em uma semana a gente conseguiu mais de 20 mil inscritos. Né, Vanessa? Caramba, O Eduardo também tem um belo canal que nos ajuda muito. né? O canal tem crescido bastante e eu agradeço a todos vocês. Eu sempre falo o seguinte: temos todos que ser embaixadores do conhecimento. Isso. Todos. Cada pessoa que vê, eu sou só um inscrito. De jeito nenhum. Você é uma peça fundamental nesse movimento que a gente tem que fazer de mudança desse país. Você é um embaixador da mudança. Você é um embaixador que pode levar o conhecimento para as pessoas que você conhece e a gente tem que libertar pelo conhecimento. Porque na verdade a gente tem um campo que é um debate de ideias e de luta por essas ideias. Porque veja bem, no YouTube é impressionante como existe uma hegemonia Da de direita. É. Né? Então, criar esse espaço, tentar passar informações, vencer o debate na sociedade. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Não, eles estão tentando impor agora a ideia de que o nazismo é de esquerda, né? Porque virou moderno ser de direito conservador. Você, como economista, sabe, de direito conservador é aqueles que defendem os ricos. Só os ricos, a concentração de renda, não é? Era assim quando nós tínhamos as assembleias na Revolução, antes da Revolução Francesa ali. Assim. Mas é impressionante. Existe organizado, Lindbergh, organizado. Movimento em direita Amazonas, movimento em direita Rio, movimento em direita Brasil. Gente, vamos ver o que significa, quem esses movimentos de direita defendem. Bolsonaro se elegeu dizendo o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que nada, vai lá nos Estados Unidos vender o nosso país, vender não, entregar de graça. A base de Alcântara, eles fizeram apenas uma mudança cosmética, Lindbergh, na proposta do Fernando Henrique, que nós detonamos no Congresso Nacional. Ou seja, vai ser um território americano dentro do nosso Brasil. Valeu, Vanessa, Eduardo. Um abraço Valeu, novamente. cara. Obrigado Agradeço a vocês muito, tá? aí. Obrigada, Eduardo. Um abraço, Parabéns pessoal. aí. Tudo de A gente bom. vai estar todo dia, como falou Vanessa, meio-dia, no 247, junto com o nosso canal à esquerda, conversando com pessoas, fazendo o debate necessário para tirar o país dessa crise. E se inscrevam e ativem o sininho, viu, gente? Abraço.